5. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, do verso 21 em diante. Nós estamos no 6º dia da campanha, Minha Vida no Centro da Vontade do Senhor. E nós já falamos de vários temas, várias coisas que nós podemos fazer para estar no centro da vontade do Senhor. E eu amo falar de família. Então, eu trouxe hoje para os irmãos uma mensagem sobre família. Porque às vezes nós pensamos que estar no centro da vontade do Senhor é algo individual somente para nós, mas é algo coletivo. Como você pode estar bem se às vezes o seu esposo, que é sua própria carne, não está bem, ou seu filho, que é parte de você e herança que o Senhor confiou a você, também não está bem? A nossa casa tem que estar bem no centro da vontade do Senhor. Isso é parte nossa, é responsabilidade nossa também. Então, hoje eu trouxe uma palavra sobre família. Como a nossa família pode estar no centro da vontade do Senhor? Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Efésios capítulo 5, o verso 21 em diante. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim, a igreja está sujeita a Cristo. Também as mulheres em tudo estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la e tendo-a purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. O capítulo 6, nós vamos continuar até o verso 4. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, neste momento, Pai, louvo a Ti, te dou graças, Senhor, por Tua palavra, Senhor, que vem falar aos nossos corações. Peço ao Senhor que possa ministrar a Tua igreja, que, como está na palavra do semeador, que a semente do Teu reino, da Tua palavra, possa cair em nosso coração, e o nosso coração seja um solo onde ela irá frutificar, meu Pai, onde ela irá crescer, Senhor, e dará frutos. Meu Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, preparar a nossa mente e coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei que através somente da palavra lida nessa noite, o Senhor já pôde falar aos nossos corações. Eu te louvo e te dou graças, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz por poder ministrar a igreja pela primeira vez, além dos adolescentes, mas com toda a igreja é a primeira vez. E para mim é uma felicidade poder estar com os irmãos, amém?
E eu não poderia falar de um outro tema além de família, que é algo que eu amo falar. Apesar de eu ainda não ter filhos, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós e Ele pode nos ensinar através da palavra dEle algo muito importante sobre família. E nós podemos pensar, como que eu posso trazer a minha família para estar no centro da vontade de Deus? Toda a minha casa, como eles pode estar no centro da vontade de Deus? Há algo muito importante que precisa haver dentro do nosso lar, que é algo chamado equilíbrio. O equilíbrio familiar, ele precisa estar presente dentro da nossa casa. Segundo o dicionário, o equilíbrio quer dizer força que age de maneira igual entre duas coisas. Ou seja, ela traz igualdade. Não há dissensão, ou seja, divisão, ou propensão para um lado ou para o outro. Mas há igualdade dentro do lar. A igualdade eu não digo na questão da função do homem, da mulher, porque nós sabemos que Cristo deixou uma função para cada um deles. Mas se trata da família. Qual é o papel da família? Como tem sido o equilíbrio dentro da nossa casa hoje, dentro do nosso lar? Será que tem havido dentro da nossa casa um equilíbrio nas decisões tomadas, nas atitudes que nós temos em relação ao marido, ou à esposa, ou aos filhos? Será que a quantidade de sim que você diz aos seus filhos tem se equilibrado com a quantidade de nãos que ele precisa ouvir? Será que a sua posição como esposa ou como marido tem sido correta diante do Senhor? Há um equilíbrio dentro do seu lar? Isso é algo que nós devemos pensar, porque hoje nós vemos que o que é implantado nos corações desde criança é uma consciência, um padrão errôneo que o mundo traz. E desde pequenas, crianças já começam a observar isso. A característica família tem sido distorcida e os irmãos podem notar isso através das influências que a mídia traz para dentro da sua própria casa, através da televisão, que às vezes é o seu refúgio para o seu filho poder ficar quieto, que às vezes é o seu refúgio para você poder fazer alguma coisa, e às vezes você não senta e olha o que seu filho tem assistido. Será que tem sido algo que vai trazer equilíbrio para a mente dele, para o coração dele? Isso é algo importante a ser pensado. Como tem sido isso dentro do nosso lar? Nós vemos vários relatos bíblicos onde a falta de equilíbrio familiar trouxe tanto bênçãos como também coisas ruins. Nós vemos que para a casa do profeta Eli, a falta do equilíbrio familiar em corrigir os seus filhos e ensinar a eles aquilo que ele deveria, trouxe para ele consequências grandes. Que foi o quê? A sua família não teve descendência. E para aquela época isso era algo terrível. E ele era um profeta que deixou de ensinar os seus próprios filhos. Quantas famílias estão sendo levadas a viver de acordo com os padrões mundanos hoje? Dentro das igrejas hoje nós vemos algumas influências disso, de pensamentos. E nós sabemos que isso está errado. Porque tanto o nosso pensar como o nosso sentir deve estar baseado na palavra do Senhor. O que ela tem para nós? Nós somos cristãos e nós temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós acreditamos que ela é fiel e verdadeira, não há erro nela. E nós devemos saber que ela é regra para nós. Então, essa confiança na palavra do Senhor traz para nós instruções que nos guiará a esse equilíbrio dentro da nossa casa. Amém? Nós vemos na palavra que nós lemos nessa noite, Paulo trazendo através de Cristo uma orientação muito importante para o povo de Éfeso. Um povo que alguns eram judeus convertidos, outros eram simplesmente pessoas que vinham com suas tradições, com seus pensamentos, com seus deuses e que haviam se convertido ao cristianismo. E eles estavam sendo moldados. E Paulo, eu acredito que é uma das mais belas cartas que Paulo escreve. E ele mostra aqui
quais eram os benefícios desse povo terem se tornado cristãos? Ele mostra o direito à salvação que Cristo trouxe através da cruz, e ele traz para eles alguns padrões que eles deveriam seguir de agora em diante da sociedade. E ele mostra como seria a vida em comunidade, quais eram os deveres do homem e da mulher, os deveres dos pais, os deveres dos patrões para com os servos. Nós vemos que há orientação para tudo. E a principal mensagem da carta de Efésios é sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Como que um cristão poderia viver uma vida cheia do Espírito Santo, sendo verdadeiro? E aqui nós vemos que, mais à frente do capítulo 6, a armadura de Deus é apresentada àquele povo. E não era que eles iriam vestir algo, não era nada disso. Mas era a mensagem do Evangelho, o escudo da fé, que era a fé que eles tinham, os sapatos da salvação, as sandálias, o capacete da salvação. Nós sabemos que há várias partes dessa armadura que eram o cotidiano da vida deles. Então, para você ter consciência de como é ter essa vida cristã, você precisa meditar nisso. Quais são as orientações que a palavra do Senhor traz para mim? Para que eu possa viver de acordo com aquilo que Ele quer. Que eu seja como cristão. Que eu tenho que pensar como eu tenho sido diante da sociedade, diante dos meus filhos. Qual é o exemplo que eu tenho dado de cristão? Porque a maior e mais importante herança que um homem e uma mulher pode deixar para o seu filho é um bom testemunho. Porque isso não será esquecido através das gerações. Isso não será esquecido. Eu tenho certeza que alguém aqui pode falar, eu tinha uma avó, eu tinha um vô que era assim. É saudosista. Por quê? Porque marcou a história de alguém. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você irá marcar a geração que virá depois de você, dos seus filhos. Mas você precisa ser um exemplo diante dessa geração que está vindo depois de você. Uma família que busca viver segundo a palavra de Deus, ela tem a confiança de que isso jamais lhe fará mal. Muito pelo contrário. Você que é cristão, você já sabe que a sua pátria não é essa. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o que está aqui, você não vai levar nada para a terra que o Senhor te prometeu. Você não é mais um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Você já deve viver como se você estivesse caminhando, que você está caminhando para esse lugar. Você já deve viver como um cidadão de lá, porque senão você não entrará nesse lugar preparado pelo Senhor. Ninguém é prejudicado por viver segundo aquilo que o Senhor quer para ele. Porque entender o propósito de Deus traz benefícios e muito bons para a nossa família. Traz filhos sadios, curados, filhos que são bem educados, filhos que são comprometidos com o Senhor. É uma honra, a palavra do Senhor diz que para a mulher que cria bem os seus filhos, isso é honra, é coroa para ela. E nós vemos que para o homem deve ser um orgulho ele ser o provedor de sua casa. Ele assumir esse papel como provedor deve ser um orgulho para ele. Poxa, o Senhor confiou isso a mim. Ele me fez um homem que deve estar guiando a minha casa. A proteção do meu lar está nas minhas mãos. E não às vezes nas mãos, porque eu até estava conversando com o Lucas hoje. Hoje parece ser muito favorável colocar na mão da mulher o guia da casa, né? Mas isso é errado e vai vai contrário os padrões que Cristo coloca. O guia da casa, o sacerdote da casa é o homem. É ele quem traz essa direção. Ele exerce um papel de proteção dentro de um lar. E a mulher, ela deve ser submissa ao seu esposo com alegria. E aqui nesse contexto, às vezes você pensa assim, mas o meu marido não é cristão, ele não tem princípios, e aí, o que eu faço? A palavra do Senhor diz que o seu marido é santificado através do seu testemunho, do seu fazer. Ou seja,
Às vezes você não vai precisar falar, mas aquilo, as suas atitudes como cristã dentro do seu lar, fala muito mais alto, né? Nós sabemos que é uma alegria exercer o nosso papel, que é fundamental dentro da sociedade. É fundamental para uma sociedade sadia. Por ter deixado tanto de lado o seu papel como mulher, mãe, aquela que cuida, auxilia o esposo, é que nós temos visto tantos lares sem estrutura. Tantas pessoas vivendo, os filhos sem padrões de como escolher uma esposa, as meninas sem saber como escolher um esposo, porque não tiveram isso dentro dos seus lares. Para o filho, deve ser honra, amar e respeitar os seus pais. Nós temos vários adolescentes aqui na igreja, e isso para vocês deve ser respeito e honra ao obedecer os seus pais. Por mais que vocês olhem e pensem, eles estão fazendo o que eu não gosto, eles estão me exigindo algo que eu não quero fazer, eles são os pais de vocês. E honrar a eles traz benefício para a vida de vocês. A palavra do Senhor diz que é o primeiro mandamento com promessa, que é de se prolongar os seus dias na terra. A juventude hoje, você vê que está perdida. E o número de jovens mortos entre 16 e 24 anos tem aumentado cada dia mais, por causa da desonra aos seus pais. E isso tudo vem desde berço, porque a família está sem estrutura e tem sofrido a consequência disso. Isso para vocês é honra, está sobre esse cuidado dos pais de vocês. E às vezes aqui o primeiro versículo que nós lemos é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, sujeitem-se uns aos outros por respeito a Cristo. Porque ele se sujeitou ao Pai por amor a vocês. Vocês devem saber que honrar o seu pai e sua mãe trará benefícios. Você ser submissa ao seu marido trará benefícios para a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o respeito que você tem ao Senhor fará com que você seja submissa a Ele. Independente da situação que às vezes você passe, e nós sabemos que aqui se trata de um contexto de pessoas que vivem em situações, vamos dizer assim, tranquilas dentro de um lar, né? Onde não há agressão, porque quanto a isso há outras decisões a serem tomadas. Honrar os seus pais deve ser motivo de gratidão por tudo que eles fazem e por proporcionar o bem de vocês. Isso fica muito claro aqui na carta de Efésios, que há benefícios tanto para o homem como para a mulher. Amém? E agora você pode se perguntar, diante de tudo isso, eu já entendi um pouco do que a carta de Efésios quer dizer, mas e qual algumas práticas que eu posso ter dentro da minha casa, que pode trazer esse equilíbrio, pode trazer essa harmonia dentro da minha casa? E uma delas, por exemplo, é o ensino da palavra do Senhor em nosso lar. Deuteronômio 6, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Quem puder abrir comigo. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7. Amém? Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo o tempo. O nosso assunto com a nossa família deve ser baseada naquilo que Cristo nos ensina através da palavra dele, naquilo que Deus traz para nós. Os preceitos do Senhor devem estar presentes no nosso falar com os nossos filhos.
Hoje nós vemos um grande erro quando os pais vão para corrigir os seus filhos. E eu falo isso com todo respeito, amém? Com todo respeito aos pais, porque às vezes pode pensar assim, mas você nem tem filho, como é que você vai falar isso para mim, né? Mas eu vou te dizer isso com todo respeito, porque nós fizemos vários estudos sobre isso, e nós vemos e pesquisamos muitas coisas, que o maior, e temos o testemunho de um pastor, muito amigo nosso, que quando você vai para corrigir o seu filho, você às vezes fala, você vai apanhar porque você fez isso, isso e isso. Mas você não corrige ele, você vai apanhar agora porque você fez isso, isso, e a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Quando você vai corrigir o seu filho sobre mentir, você vai apanhar porque você mentiu. Aproveite, traga os preceitos de Deus. Às vezes nem precisa apanhar. Às vezes o que a criança precisa de primeiro momento é ser instruída. Você, filho, senta aqui que eu vou conversar com você. Diálogo dentro das casas. Você senta aqui que eu vou trazer para você, olha, o que a palavra de Deus fala. Você mentiu e a palavra do Senhor diz que quem é o pai da mentira? A palavra do Senhor diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Você traz para o seu filho ensinamentos bíblicos e ele cresce sabendo por que ele não pode mentir. E não somente porque há uma proibição sua. Ele cresce respeitando, temendo a Deus e entendendo os preceitos do Senhor. Isso é apenas um dos exemplos que nós podemos dar aqui para vocês. E as crianças, elas estão em constante aprendizado. Nós sabemos que tudo que os pais puderem fazer para ensiná-las desde pequenas, que o caráter da criança é moldado, que pelo que nós estudamos até os 8 anos de idade, o caráter de uma criança já está moldado. E nós sabemos que a criança ela pode aprender muito através da palavra, mas ela vai aprender muito também através do seu bom testemunho, ou daquilo que você faz de errado. Nós acabamos de falar sobre mentira, e às vezes fala que o pai não está em casa, fala que a mãe não pode ir, fala isso e aquilo, coloca a própria criança às vezes para mentir. Qual que é o testemunho que você está dando? Que mentir não é errado. E eles assimilam isso de uma forma muito rápida. E isso é muito prejudicial para a criança. Não adiantará você chegar no seu filho e cobrar algo que você faz totalmente errado. Porque o seu exemplo vai falar mais alto. Por que nós vemos muitos adolescentes, aqui na igreja, graças a Deus, nós temos uma adolescência sadia. Mas muitos adolescentes tacando na cara dos pais, e eu falo isso com todo respeito também, mas tacando na cara dos pais, você fala isso para mim, você não faz. Pela falta de exemplo dentro de casa. O mau testemunho. Você cobra de mim, mas você não vai. Você cobra de eu estar na igreja, mas você não quer ir. E aí? É muito fácil nós queremos impor, mas dar o exemplo e levar o nosso filho através disso também não é fácil. Mas cabe a nós, porque o Senhor, Ele confia os filhos como herança. E é um galardão que Ele te dá. Ou seja, é um presente. Não é algo qualquer. Multipliquei, pronto. Não. Ele veio pensado por Deus. Ele foi planejado pelo Senhor. A palavra de Deus diz lá, antes que fosse gerado no ventre, eu te chamei e te escolhi. O filho, ele confiou a você como herança. E qual é o lugar que você tem conduzido os seus filhos? Se o seu filho morresse hoje, mesmo pequeno, para onde ele iria? Se ele tem consciência de fazer algo errado, ele já tem que ter consciência de você ter ensinado algo de bom para ele se arrepender. Isso é algo muito importante que precisa estar presente dentro dos nossos lares. A palavra do Senhor diz que em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele.
que você ensina para o seu filho hoje, quando ele ainda é pequeno, quando ele estiver já com os anos passados, estiver chegando na idade de descanso, ele não se esquecerá. E ele passará os seus ensinos para ele. Por que que às vezes nós vemos que eu casei, a mãe do Lucas ela quer impor para mim, vamos dizer assim, né? Ela quer me mostrar aquilo que ela aprendeu com a mãe dela, é algo que está enraizado nela, e ela quer passar isso para mim. Isso é normal, porque é algo de geração. Os ensinamentos, eles vão de geração em geração, porque ele é perpétuo no coração da criança. Você com certeza se lembra de algo que o seu pai ou sua mãe tenha te falado. E as palavras que nós dizemos são tão importantes que ela pode fazer com que os nossos filhos sejam filhos que voem alto, mas sejam também crianças que não consigam nem levantar a cabeça para falar com alguém. Isso é algo muito sério. Porque às vezes nós proferimos tantas palavras, você não vai dar em nada, você não presta para nada, você não é nada. Olha o que esse menino faz, não serve para nada, essa menina não vai dar em nada, e aí? As nossas palavras devem ser palavras de bênção aos nossos filhos. Filho, você errou? Vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar qual é o caminho certo. Você foi uma herança, um presente que Deus confiou a mim e eu vou te instruir no caminho certo. Porque desde pequeno a criança precisa aceitar a Cristo. E se eu te perguntasse, quantas vezes você teve a oportunidade de guiar o seu filho até Cristo? E será que você já fez o pedido a ele? Você quer aceitar Cristo em seu coração? Não perca essa oportunidade. O seu filho foi presente de Deus para você. E não para as tias da escolinha, como eu ou a Naira. Para nós é uma alegria ver uma criança se convertendo a Cristo. Mas eu acredito que, tanto para mim como para a Naira, a alegria maior será ver um filho falando que aceitou a Cristo através do seu pai ou da sua mãe. Isso é muito importante. Nós temos que saber que a oportunidade é nossa. A Naira fez uma demonstração aqui com um balão, mostrando o tempo que nós passamos com os filhos de vocês. É mínimo. Diante da semana inteira que vocês têm a oportunidade de conduzi-los a Cristo. Porque a escola vai fazer o papel dela. A creche, ou seja onde for. Agora, o papel que é seu, só você pode fazer. Porque senão isso vai ficar uma lacuna na vida do seu filho. Amém? Nós sabemos que a esposa, ela deve ser apresentada a Cristo como a igreja vai ser apresentada. E isso é função do marido. O Lucas, eu falo sempre que ele é um esposo, um amigo, e ele é um pastor dentro da minha casa. Ele exerce o papel dele de sacerdote dentro de casa. Eu estava com uma questão para resolver essa semana, e ele foi um sacerdote dentro de casa. Ele pôde chegar em mim e falar assim, amor, eu acho isso, isso e isso. E ele me instruiu no que eu deveria fazer. Da mesma forma, os maridos que estão aqui, vocês são sacerdotes dentro de sua casa. Vocês devem ter o conhecimento de Deus para instruir e levar a sua esposa como a igreja está sendo levada por Cristo. Cristo, ele trabalha com a igreja todos os dias. Da mesma forma, você com a sua esposa. Ela deverá ser apresentada a Cristo, como está aqui, ó. No verso 26. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Ou seja, vocês devem ter um amor, a responsabilidade de vocês como homens é uma responsabilidade muito séria e muito importante e fundamental na nossa vida. Porque esse instinto de querer ser protegida é nosso, Deus colocou isso em nós.
E coloquem-se diante de Deus e peçam, Senhor, me ajuda a ser um bom sacerdote dentro da minha casa. Porque esse é o papel que o Senhor colocou para mim. Eu quero assumi-lo dentro da minha casa. E isso é muito importante. E isso só vem através desse primeiro passo, que é o ensino da palavra do Senhor no nosso lar. Que é aquilo que você faz com os seus filhos durante o dia a dia. O que você conversa com os seus filhos. O diálogo que você cria com eles. Quantas vezes nós vemos filhos que não têm diálogo com seus pais? É devido a isso. Não tem ensino da palavra e não tem contexto para essa criança desenvolver um bom diálogo, né? Abram comigo em Salmos 128. Nós vamos ter agora o segundo exemplo e último, que é através da comunicação pessoal. Salmos 128, do 1 ao 4. Que diz assim: Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de ouriveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Eu sempre falo para o Lucas que o dia que nós estivermos uma família constituída, eu quero uma mesa de jantar em casa. Porque nós temos uma mesa na área, mas eu quero uma mesa dentro de casa. Porque a mesa ela é lugar de comunhão. Ela é um lugar onde você gera olho no olho. Você olha para a criança, ou você olha para o seu esposo ou para a sua esposa, você vê que ela não está bem. É um lugar de encontro, que às vezes na frente da televisão, às vezes nós não podemos perceber isso. Mas quando sentamos à mesa, nós podemos ter esse olho no olho, prestar atenção nas atitudes de um de outro. Isso é importante para nós. Então eu falo para eu quero ter uma mesa de jantar dentro de casa, quando nós tivermos a nossa família. Porque até então nós dois sentamos um de frente para o outro na mesona lá fora, tá bom, né? Mas quando nós tivermos a nossa família, eu quero ter uma mesa de jantar dentro de casa, porque eu quero todos os dias que os meus filhos saibam que o momento de comunhão, que seja na hora da refeição, ela será feita na mesa, que é o lugar de encontro familiar. Isso é muito importante. A palavra do Senhor diz assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Os judeus valorizavam muito o sentar à mesa. E eles realmente se sentavam ao redor de uma mesa no chão, porque era um momento de alegria para eles, o momento da refeição, que era um momento de comunhão, porque as mulheres elas tinham quanto mais filhos tivesse, melhor era, né? E nós vemos que isso era algo muito valorizado. Por isso que fala que a mulher seria frutífera. Ela daria muitos e muitos e muitos filhos àquele homem. E nós vemos que esses filhos, eles eram usados na lavoura, por isso que fala de tantos filhos. Mas a principal mensagem aqui é que o homem seria feliz dentro do seu lar. Porque haveria harmonia no seu lar. Ele teria temor no Senhor, porque ele andaria nos caminhos de Deus. E como que nós podemos hoje andar nos caminhos do Senhor? É através da palavra dele. Seguindo a Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Cristo, nós podemos ter essa vida de comunhão dentro da nossa casa. A mesa, ela pode gerar amor, compreensão, perdão, comunhão. Um modelo de lar bem estruturado, onde todos podem conversar, onde há respeito e liberdade, para se expor às opiniões, de forma não arrogante e nem acusativa, mas de forma que vai ser aceita e compreendida. Esse é um lar que possui equilíbrio.
Esse é um lar onde Cristo tem prazer em habitar. O Espírito Santo está ali dentro. E não há brecha para outras coisas. Que o marido tenha a alegria de voltar para a sua casa e encontrar a sua esposa. E que a esposa fique ansiosa pela chegada desse marido. Porque o que nós mais vemos é o quê? Tomara que demore para chegar. Isso é errado, né? Nós temos que ter alegria. Nossa, eu estou com saudade já do meu marido. Que ele chegue logo. Quero reencontrar. E o esposo tenha prazer de chegar em casa. Os filhos de ver o pai chegando ou a mãe chegando às vezes do serviço, que nós sabemos que isso é uma realidade hoje, que os filhos têm alegria nisso, de ver os seus pais voltando para casa, sabendo que haverá comunhão novamente, que sua casa não será só 4 paredes, mas será um lar bem estruturado em Cristo. E isso fará a diferença para a criação de seus filhos. Os filhos, como eu já disse, eles são herança do Senhor. Cuidem bem deles, porque essa herança o Senhor confiou a você.